eu sou Rê Fonseca e você está no Diário Viva Mais, um programa do canal digital do Diário TV. Aqui no Viva Mais é um programa que foi pensado no seu bem-estar. Iremos trazer assuntos relevantes à sua qualidade de vida, baseados na tríade que eu considero importante: corpo, mente e alma. O objetivo do Viva Mais é ajudar você a ter mais vida. E você pode fazer parte desse programa também. Escreva para mim contando a sua história de superação de alguma doença, algum trauma ou como a fé mudou a sua vida. Inspire outras pessoas a buscar ajuda como você buscou, assim como eu fiz. Esse programa nasceu da minha necessidade de alertar mulheres sobre uma doença da qual eu sou portadora e é pouco conhecida. Eu carreguei essa doença por mais de 20 anos sem saber tratar. Então, o objetivo deste programa, do Viva Mais, é fazer com que você inspire outras pessoas a também buscar a solução para os problemas que elas estão enfrentando, seja ela de saúde, seja ela mental ou seja ela espiritual. Então eu conto com você. Aproveita, curte esse canal, curte o canal Diário TV no YouTube, se inscreva lá no canal, ativa, sabe o quê? O sininho, assim você saberá sempre quando um novo conteúdo for adicionado a este canal. Fique ligado. Faça você também parte dessa comunidade do Diário do Rio Claro, que é jornal, que é digital, que é TV e está sempre com você. Para você ter ideia, o que é o lipedema? É uma doença que não é muito conhecida ainda. E é uma doença que está presente em uma cada 10 mulheres. Você imagina? 10% da população. Aqui no Brasil é em torno de 10 milhões de mulheres que são portadoras dessa doença e a maioria delas não faz nem ideia. Assim como eu não fazia há 1 ano e 3 meses atrás, quando eu descobri ser portadora dessa deficiente, dessa doença. E ela é confundida muitas vezes com obesidade e com linfedema. Linfedema é um problema no linfático. Pode aparecer também associado ao lipedema, assim como a obesidade também pode estar associada ao lipedema. Mas não é regra, tá? Mas ela é muitas vezes confundida com essas duas patologias que a gente já conhece, já são conhecidas aí do mundo da saúde, os médicos conhecem e sabem tratar, tanto obesidade quanto linfedema, mas a maioria não conhece lipedema. E ela, gente, dói. Dói no corpo, dói na alma. Dói no corpo porque as pernas ficam enormes, né? Normalmente elas vão inchando, é gordura, não é inchaço de líquido, então por isso que dói. E como que você sabe o que é lipedema quando você olha para uma mulher? Cintura fina, perna grossa. Normalmente são assim. E também acomete os braços, ela acomete os membros. Então existe uma desproporcionalidade entre o tronco e os membros. É assim que a gente sabe o que é lipedema e como a gente, né, descobre que alguém tem lipedema. Ela é uma doença hereditária. Né? Não se sabe ainda quais genes que dão origem à doença, mas a doença hereditária é uma doença que é crônica e ela é para o resto da vida. Mas ela tem tratamento. Não tem cura, mas existe tratamento. E para a gente falar sobre o tratamento, é por isso que hoje eu recebo aqui nos estúdios do Diário do Rio Claro a Marília, da Clínica Movai, que já é aí especialista no assunto, né, Marília? Sim, com certeza. Estamos estudando para isso cada vez mais, atendendo, ajudando a nós, mulheres, a entender como que a gente pode cuidar e tratar do lipedema. É isso aí. É isso aí. Má, primeira vez que você está aqui no estúdio, né? A gente está participando desse programa. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas conhecerem você, né? Quanto tempo que você, né, já está nessa profissão e depois a gente vai entrar no lipedema. Combinado. Bom, eu sou a Marília, eu trabalho como personal trainer já há 10 anos, especificamente lá na Movai, né? E foi lá que eu desenvolvi essa vontade de trabalhar com a saúde, de cuidar mais do corpo. Quando eu fiz a faculdade, né, de educação física, eu já pensava nessa parte da saúde. Nunca pensei em esporte ou muito estética. E, na verdade, uma coisa vem junto com a outra, né? Mas eu já estou nessa área há 10 anos e muito feliz em poder ajudar dessa maneira. E sobre o lipedema, quando você descobriu que essa doença existia? Eu descobri com você. O lipedema é muito recente, né, Rê? Ele foi caracterizado realmente como doença há 4 anos, então é muito novo, né? Foi em 2020 essa classificação, que ele entrou na classificação de doenças, e eu descobri com você, né? E por coincidência foi na mesma data, mesma época, que dentro da minha aula da pós-graduação em saúde da mulher, a gente teve uma aula especial sobre obesidade e lipedema.
Então, foi com você, há um ano e pouquinho atrás que a gente descobriu. E foi muito coincidência mesmo que a gente, quando eu descobri que a doença, a gente começou a conversar sobre isso, e na pós-graduação de vocês apareceu a doença lá também, né? Que não é muito conhecida mesmo da área da saúde, né? Muita gente, inclusive dentro lá da clínica, a gente confundia com obesidade. Só que, como você falou, é justamente assim, é muito característico quando você vê o corpo fininho e as pernas, porque são né, verdade, as pernas são as mais afetadas. O braço também mas principalmente do quadril para baixo. Então a gente via, né, e para nós era obesidade também. Então até a gente entender que o tipo da gordura é diferente, demorou um pouquinho para cair a ficha e a gente, nossa, realmente, gente, isso é uma pessoa obesa e isso é uma pessoa com lipedema. É totalmente diferente. Mas hoje eu enxergo isso. Hoje o olho de você está treinado para isso. Assim como eu também. Eu passo na rua, eu olho e falo assim, aquela tem lipedema, essa daqui é obesa. Né? Porque antes, para todo mundo, era só acima do peso, era só obesidade. Exatamente. Né? E qual assim, por que é importante a atividade física quando é diagnosticado lipedema? Ok. São partes, né? É importante saber que a atividade física não vai reduzir a gordura do lipedema, porque é uma gordura nodular, é uma gordura diferente, ela é inflamatória, mais do que a gordura convencional que a gente tem no corpo de quem é obeso, por exemplo, né? Todo mundo tem gordura no corpo, gente. Sim, é normal. Tá? Né? Não se preocupem, né? Que é normal ter gordura, né? Todos têm, em excesso ou não, né? E aí, qual é a importância justamente da atividade física? A gente vai reduzir o processo inflamatório. Então, o exercício, e aí é muito legal a gente falar no sentido de intensidade, de que tipo de exercício a pessoa vai fazer, porque ela vai ajudar no processo inflamatório, reduzir o processo inflamatório e ajudar no controle, primeiro, do peso corporal, né? Então, no ganho de massa muscular, na perda da gordura. E aí você vai conseguindo controlar esse seu processo inflamatório. E depois, pela liberação de infinitos hormônios e substâncias, substratos que a gente tem durante o exercício e pós-exercício, no bem-estar da pessoa. Então é o que a gente fala, não é só o corpo, é a mente. É a mente também. É um combinado. Isso. E tem algumas pessoas, eu falo por mim também, eu estava conversando com a doutora Letícia, que é especialista aqui em Rio Claro também sobre lipedema, que muitas vezes as mulheres vão procurar atividade física, mas elas têm medo de fazer musculação, porque às vezes na internet tem pessoas que falam que não é bom fazer, né? Tá. O que acontece? E aí a importância da minha profissão como personal. E normalmente as pessoas frequentam academias convencionais que você não tem o acompanhamento da pessoa. Individualizado, né? Individualizado, personalizado. É o treino para você. Você não vai fazer a mesma carga que eu faço. Porque a sua percepção subjetiva de esforço, sua percepção de intensidade, sua percepção de dor é diferente da minha. Né? Então, o que acontece? Quando a gente pratica atividade física, a gente controla a intensidade justamente para não causar mais dor na pessoa. Por quê? Por que eu não vou fazer musculação, Marília? Porque a musculação é um processo inflamatório no corpo, por isso que eles têm medo. Só que a intensidade vem para isso. Você pode fazer, mas desde que esteja realmente bem instruído, né? Tem que ser adaptado para você. Então, o que acontece? O processo de formação da massa muscular é um processo de microlesões na musculatura. Só que, quando a gente trabalha com as cargas adequadas, com a intensidade adequada, com o combinado, não só da parte muscular, mas a parte aeróbica, que também é muito importante, tudo muda. Então, você não vai estar entrando num processo inflamatório. Sim. Né? Você não vai estar piorando o seu processo de dor da doença. Você vai estar aliviando. Porque muitas vezes as mulheres têm medo pelo impacto, né? Porque realmente quem tem lipedema, o impacto dói muito. Falo por mim, né? Por exemplo, lá eu não faço esteira, né? Não fazia, daqui a pouco eu vou voltar a fazer. Vai voltar. Mas eu não fazia esteira justamente pelo impacto da passada, né? Então isso dói. Então, às vezes elas têm medo porque na internet você acha de tudo. Aí fala, não, é só exercício na água. Não precisa ser só na água. Não precisa. Justamente por isso que é importante ter um acompanhamento do profissional. O impacto, principalmente nas articulações,
Então, o que acontece, né? No lipedema que você está com uma inflamação geral, o que vai acontecer? A articulação vai ficar mais sobrecarregada. Porque você está com um acúmulo de gordura e de peso no seu corpo que vai sobrecarregar mais a articulação. É ali que desmonta tudo. É ali que está a Principalmente o sobrecarga, o peso, joelho, tornozelo, muitas pessoas no quadril. Uhum. Mas o joelho e tornozelo Joelho é batata. Não tem como. O joelho já melhorou muito o nível de dor depois que retirou a gordura. Imagina. Então, o impacto, o que acontece? Ele vai tudo que você vai fazer, o impacto vai ali naquela articulação. Então, por que a gente não pode, principalmente no início, né? Quando, ó, eu tô zerada, eu nunca fiz nada, eu vou começar a fazer agora. A gente vai evitar esses de impacto. Uhum. A gente tem inúmeras possibilidades, sem ser a esteira, sem ser um jump, sem ser um step. Sim. A gente tem bicicleta, a gente tem um elíptico. Um elíptico, né? E aí, eu vou progredindo. Tem o remo, né? Tem também o remo, que dá pra fazer. Exatamente. Então, a gente consegue fazer várias coisas sem o impacto. E isso não vai diminuir a qualidade e a capacidade do que aquele exercício vai fazer por você. Ontem eu estava acompanhando uma entrevista do Dr. Fábio Kamamoto, que é um dos pioneiros, né, aqui, meu médico, né, que cuidou de mim aí, falando exatamente sobre a parte muscular, o desenvolvimento da massa magra, criar músculo com lipedema é mais difícil do que quem é só obesa. Ele falou, se você pegar uma mulher que tem o mesmo peso, mesmo índice de gordura que seja no corpo, né, fazer uma bioimpedância, elas têm a mesma característica, a que é obesa vai ganhar mais massa muscular mais rápido do que a que tem lipedema. É por conta do tipo da gordura. Esse é o problema. Porque assim, né, vamos lá. Isso aqui são 2 quilos de músculo. Isso aqui são 2 quilos de gordura. A gordura do lipedema, não contente em ser deste tamanho, ela é toda inflamada e nodular. Então, você imagina a dificuldade da musculatura crescer, porque a gente tá com isso aqui na perna, vamos dizer, um exemplo, né? Isso aqui tá na perna de musculatura e a gordura tá toda sobreposta. E sobrecarregando o músculo. E sobrecarregando o músculo. Então, a gente tá comprimindo, vamos dizer assim, essa musculatura. Então, a dificuldade de fazer com que essa musculatura cresça é muito maior. Porque ali é uma gordura que ela também tem fibrose ali no meio. Muita fibrose. Então ela fica muito dura, né? Exato. Esses nódulos que a gente chama, né, que grânulos talvez, começam pequenininhos. Tanto que todo mundo acha que, eu tô com celulite. Exatamente. Primeira coisa é... com celulite. E celulite na perna inteira. E aí é uma celulite que nossa, gente. Você já é uma extensão toda. Não dá, né? E aí... esses nódulos vão ficando fibrosos, exatamente o que você falou. A fibrose, o que é? É uma cicatriz, vamos dizer assim, no nosso corpo. E isso faz com que seja muito mais difícil do músculo se desenvolver. Do seu próprio corpo, inclusive a pele. Sim. Tá? Se ficar mais elástica. Fica mais flácido. Tudo vai mudando, né? A característica do seu corpo vai mudando. A gente fala muito de perna-tronco, né? Quem tem lipedema, porque ela não tem mais contorno. Ela praticamente é uma coisa só, e aí, uma das características que a gente fala, né? Quem tem do joelho para baixo, ela vem tronco até o tornozelo. No tornozelo parece que... Aí tem o garrotinho. Tem um elástico ali e o pé fica normal. Então, é muito comum a gente ver exatamente no tornozelo, porque o tornozelo dá aquela afinada e o pé fica normal. Pé magrinho, pé magrinho. Por conta desse acúmulo de gordura que tem. A gente fala, tem diversas, pode ter em todas, na perna inteira, como no meu caso foi a perna inteira, mas tem só culote, tem só coxas, né, só do joelho para baixo, só nos braços, né, eu ganhei tudo, né, assim, foi quadril, coxa, perna e braço, né, então precisa fazer atividade específica para isso, né, e um acompanhamento é super essencial. Isso, e é legal você falar, Rê, porque, por exemplo, a massa muscular de membros inferiores, para quem tem lipedema, pode ser 30% a menos. Massa muscular, tá? Sim. É muita coisa a menos, né? É 30% a menos. E isso, hoje, você pode não perceber. Só que futuramente, que você vai continuar convivendo com a doença.
né? Então, é atividade do dia a dia, já tem estudos relacionando pouca massa muscular com demência. Então, assim, isso coisa é a puxa massa da muscular outra. na demência, quando você tem mais massa muscular, ela menor risco de ter demência, né? Exatamente. Você vê que uma coisa puxa a outra, né? E é uma doença que acaba impedindo a formação da massa muscular. Então, quer dizer, a propensão de ter demência, né, mais pra frente é grande. É bem maior. Exatamente. É muito amplo, né? Eu falo que... E é muito... Eu estava ouvindo, né, lendo alguns artigos, e fala justamente assim que quando a gente faz atividade física, né, eu falo que é portador de lipedema, né, faz atividade física, faz a nutrição, você faz todo o esforço, você vai diminuir um tanto dessa gordura, mas é em torno só de 10%. E vai chegar num platô. E aí, quando chega no platô, que, por exemplo, era o meu caso, chegou num platô, aí não tinha mais o que fazer, Aí eu tive que fazer uma intervenção cirúrgica para poder retirar essa gordura. É isso. Né? Então, ela chega... Então, assim, é frustrante, muitas vezes, porque... Quando você tem lipedema, você precisa estar ciente de que você vai fazer atividade física, vai diminuir um pouco o tamanho da sua perna, mas não tanto, né? Quando ela está muito exacerbada, vamos falar assim, né? Que era o meu caso, que era um grau... Existem quatro estágios, né, de grau da doença. O primeiro, ela só tem essa aparência de celulite, né? Ela é desproporcional, é aquela... maior, isso, é um pouquinho maior. Celulite, é uma aparência de celulite. Não, só tô gordinha. Vai achar exatamente isso, mas só gordinha na perna. Ou no na braço. Na região do tronco, não. Na região do tronco, não. Você vai estar sequinha, exatamente. E aí a perna vai estar um pouco maior. A segunda já vem aí esse acúmulo de gordura maior que dá. Você já começa a perceber os nódulos de gordura na perna, vai mudando, a pele fica mais flácida, então você tem aquela sensação de que não tem massa muscular. Exatamente. Já o grau 3, que era o meu, já vem a fibrose, né? E aí realmente é um tamanho de gordura muito grande. Eu tirei mais de 16 quilos de gordura das pernas, né? Da lipoaspiração é muita coisa, né? E um grau 4 vem associado aí ao linfedema, o problema no linfático. Aí sim acúmulo de líquido, né? Porque aí o sistema linfático já não consegue, o circulatório já não consegue mais sozinho, não dá conta, por conta justamente de tantos nódulos de gordura ali, ele não tem por onde passar. Isso, né? Quando já está no estágio mais avançado da doença, o exercício ajuda muito na questão de retorno venoso. Retorno venoso, isso. Ajudar tirar o inchaço também. Eu falo assim, a gente que é portadora de lipedema, eu tava vendo algumas meninas falarem, eu também faço isso, né? Quando você tá parado numa fila, você tá fazendo exercício de panturrilha, né? Eu falei, então você vê uma mulher fazendo isso, com certeza ela tem lipedema, porque ela sabe que ela precisa fazer esse tipo de atividade, né? Assim, porque a gente sem querer, você vai lá e começa a fazer, porque realmente eu sei que se eu não movimentar, vai acabar inchando um pouquinho mais. Né? É muito importante, porque o exercício e a musculatura, e porque ela falou do exercício de panturrilha, gente, a panturrilha é considerada nosso segundo coração. Exatamente. É o principal músculo responsável pelo retorno venoso, retorno do sangue para o coração. Então, é muito importante. E como a maior parte da doença comete membros inferiores, mais um motivo para não deixar de treinar. Ou se você não começou, comece. E é importante as mulheres que estão ouvindo a gente, né, que acham que tem lipedema, procurar realmente profissionais que conheçam, né? Para saber. Então, assim, para saber. Eu vou começar a fazer uma atividade física. Procure, né, saber se a pessoa sabe o que é lipedema. O que é a doença, como tratar a doença. E ela precisa ser... Ela é multidisciplinar, não adianta só eu fazer atividade física. Perfeito. Né? Eu preciso ter uma alimentação correta. Anti-inflamatória, para poder ter um resultado bom. Exato. E aí é o que eu falei, quando você faz tudo isso e você chega num platô, você precisa de um cirurgião plástico para poder fazer a retirada dessa gordura. Né? Eu vou falar por mim, né, porque eu já tô lá na Movai há muito mais tempo, antes de descobrir a doença. Exato. Tanto que eu não conseguia emagrecer. Eu fazia atividade física, fazia uma dieta para emagrecimento. Você perdeu peso, mas não era mais aquele peso ali, né? Alguma coisa estava estranha. Não era a gordura que o exercício consegue tratar. Era algo que eu não sabia por onde começar. Quando eu descobri, eu mudei a alimentação.
a gente mudou um pouco os exercícios, o estímulo do treino, e aí deu resultado, diminuiu um pouco o tamanho da coxa, diminuiu um pouco o tamanho da perna, aí cheguei no platô, né? Aí chegou uma hora que não tinha mais isso, aí eu fui pra cirurgia. Mas tem todo esse, e tem que ter esse acompanhamento. É multidisciplinar, né? É muito importante, porque a combinação de uma dieta equilibrada, da prática regular. Não é tipo, vamos uma vez na semana, essa semana não tô mais com vontade, semana que vem eu vou, aí depois passa um mês. Não é assim, né? Então, a gente tem que ter uma regularidade, né? Na prática. E aí você ter a combinação da alimentação, da prática de atividade física, da questão de controle hormonal. Porque é uma doença. Como está isso? Porque é uma doença que afeta. Ela aparece nos booms hormonais da mulher. Exato. Né? Ela precisa do estrogênio para se multiplicar. Gravidez, menopausa. Uso de anticoncepcional via oral. Né? Então, às vezes você fala assim, quando você começa, né, na vida aí sexual, você vai tomar anticoncepcional, quem tem lipedema pode piorar muito mais o quadro, né? Vai aumentar aí a quantidade de gordura por conta do estrogênio em excesso no corpo. Então, é muita coisa, né? Não é simples. Eu falo, multifatorial. Então, você precisa de alguém, um ginecologista que entenda também de lipedema para poder te dar a melhor forma possível ali de um anticoncepcional, para que não tenha esse boom hormonal no organismo. Em gravidez, né? Mulheres que vão... E outra, é importante saber que tem coisa que a gente não vai controlar. Então, assim, o boom hormonal da entrada na adolescência. Ele vai acontecer. O boom hormonal na gravidez, o boom hormonal na menopausa, vai acontecer. A gente pode amenizar. Exatamente, por isso que precisa ter o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, quanto antes dos booms hormonais eu souber, então eu falo assim, você consegue como que uma menina, né, de 12, 13 anos vai saber se tem lipedema ou não? Olhando para a família dela. Exato. Né? Se a mãe tem, se a tia tem, se a avó tem. Né? Olha o corpo das mulheres da sua família. Se tem cintura fina e tem, né, quadril largo, tem pernas grandes, pernas grossas. Vamos pesquisar atrás, e vamos exatamente. Então, se você começar a prevenir, porque não tem prevenção, ela aparece, mas o jeito é controlar. Exato. Então, se você controla já desde a adolescência, a probabilidade dessa gordura aumentar é muito menor. Né? Exato. E aí prática regular de atividade física, um consumo consciente de alimentação. Né? Mas não posso comer um chocolatinho? Então, se você estiver num processo muito inflamado... Não. Né? E assim, realmente é necessário vamos falar assim, um detox no começo, para quem tá inflamado, né, entenda assim, não é o resto da vida. Nunca mais vou comer, não é isso. Mas num processo inflamatório, para você conseguir desinflamar, por um tempo é necessário restringir realmente açúcar, bebida, gordura, fritura. Passei. Antes da cirurgia, principalmente. Exatamente. 6 meses antes da primeira cirurgia, eu cortei açúcar, bebida, cortei gordura, cortei embutidos, farinha branca, né? Porque o glúten é muito inflamatório. É básico, né? Praticamente que o glúten inflama. Então, a primeira coisa que você tira é glúten. Então, eu restringi bastante e isso desinflamou muito, o que ajudou no processo, no pós-operatório. Sim, com né? certeza. E agora, depois da segunda cirurgia, eu consumo de vez em quando alguma coisa. Mas é de vez em quando, não é mais como eu consumia antes. Não né? é todo dia, não é? Não é toda semana também. Eu falo assim, uma vez por semana. Não, também não. É uma vez a cada, né? Você se dá o luxo de vez em quando de comer algo que inflama, porque não vai inflamar tanto. Ele vai dar um processo inflamatório, mas vai ser rápido, não é constante. O negócio é a constância. E para quem quiser saber, né, assim, quem está assistindo a gente, fala assim, eu acho que eu tenho, pode procurar vocês. Com certeza. Lá na clínica da Movai. A Movai, é legal falar que a gente passa por um treinamento quando a gente entra na clínica. E a gente tem grupo de estudos toda semana. Então, a gente estuda realmente, né? A gente vai atrás, a gente vai a fundo. Então, todos os nossos profissionais estão preparados para atender. Se por acaso um deles, é mais novo, nunca vi, o que está acontecendo? Ele vai ter uma supervisão, ele vai ter um contato. Sempre tem com a gente que é mais antigo. Mais antigo. Assim. Tem mais experiência dentro da clínica, né?
que tem mais experiência, que já ouviu falar da doença, que conhece a doença, que trabalha, trata a doença, para poder trabalhar da maneira correta. Então, estamos de portas mais do que abertas para poder ajudar quem acredita que tem essa doença ou qualquer outra. Sim, Para a gente poder ajudar no tratamento, porque é mais do que estético, né? O que eu acho legal do foco da Movai é porque realmente foca na saúde, não só na estética. E eu falo que quem tem lipedema, por exemplo, tá focado na saúde. A estética, ela vem por consequência, ela não é o primeiro objetivo. É isso, né? Eu falo assim, se fosse por estética, seria muito difícil eu fazer uma cirurgia. Sim. Mas foi pelo bem-estar, porque tava ali me proporcionando dor no joelho, a falta de mobilidade. Eu não conseguia cruzar a perna. Gente, eu cruzei a perna outro dia, tipo, perninha, sabe perninha de índio que todo mundo cruza? Eu consegui, né, cruzar, ainda tá doendo o joelho, porque era um tipo de posição que eu não costumava fazer. Então, a lateral do joelho precisa alongar ainda esse músculo, porque ele tava desacostumado. Isso. Mas eu já consigo fazer alguns movimentos que eu não conseguia antes. Qualidade de vida. Exatamente. E eu sei que lá na frente eu não vou sofrer tanto, né, com a idade, porque isso seria muito pior com a idade, esse peso todo e o aumento da gordura, porque eu não sabia tratar. E assim, né, a inflamação, a gordura é um processo aberto, é a porta de entrada, vamos dizer assim, para outras doenças. Sim. E a gente fala assim, é uma doença de mulher? Praticamente. Porque ela precisa do estrogênio. 90% dos casos, 95%. Vai acometer homens? Pode, naqueles que têm problemas hormonais. E que às vezes tem uma produção a mais, né, maior de estrogênio. Então pode acontecer com eles também. É muito mais raro, porque depende do estrogênio. Sim. Então o estrogênio está presente na mulher. Então, por isso que a gente fala que é uma doença muito mais relacionada à feminina do que masculina, porque a porcentagem de homens é muito pequena que vai ter essa doença. E é muito importante, né, vou ressaltar de novo para você que está ouvindo, procurar pessoas que saibam tratar a doença, ou que têm curiosidade, né? Eu falo porque vocês tiveram curiosidade também, né? Vocês não conheciam porque não é uma doença que você estuda, né, na faculdade ainda. Imagina, mesmo porque na faculdade, agora nos últimos 4 anos, que talvez, tá, gente? Essa doença tenha entrado no processo de... No currículo, de ensino. Na grade curricular mesmo, né? Porque faz só 4 anos. E essa é uma das causas que a gente busca muito, eu falo a gente, porque eu tomei pra mim, né, falar muito dessa doença. Porque eu sofri por muitos anos sem saber o que era. Exato. E para que realmente isso seja reconhecido. Aqui no Brasil ela é reconhecida pelo SUS, mas não tem ainda toda a estrutura, o SUS não atende, então os planos de saúde não atendem, ainda tudo é só no particular. Então existe uma ONG, né, que me ajudou muito, com muito conhecimento, eles têm aulas abertas, eles têm muitas coisas, chama ONG Movimento Lipedema, que tem muitas ações justamente para conscientizar. E o que eu acho legal é que o ano passado, né, em 2023, teve uma caminhada em São Paulo, teve foi no final momento, do ano, agora foi no meio de junho, né, no mês do lipedema, vai ter uma agora domingo de novo. Perfeito. Mas do ano passado para agora, o ano passado foi em São Paulo. Esse ano vai ser São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza. Então, são 9 cidades que vão ter uma caminhada de conscientização sobre o lipedema. Então, cresceu muito o número de pessoas que conhecem. Então, é importante procurar um profissional que saiba ou que seja curioso. Né? Exatamente. Eu acho que assim, né? É assim que a gente cresce como profissional e como pessoa. Se não for curioso na vida, a gente não cresce, a gente não evolui, né? Exatamente. E a gente tá sempre em busca lá na Movai de justamente crescimento pessoal e profissional. A gente fala que um dos nossos pilares é justamente a evolução contínua, né? Isso faz parte do nosso DNA, né? Do nosso crescimento como pessoa e como profissional, né? Então, o fato da gente sempre ir atrás e graças a Deus a gente estar atualizado, porque eu posso dizer que é uma atualização super recente, né, nessa doença, é porque a gente busca exatamente isso, a evolução contínua. Porque muitos profissionais simplesmente, sair da faculdade é isso, tchau, obrigado. Segue a vida sem buscar mais conhecimento, né?
Acho E muito hoje em legal. dia, como que a gente cresce? Não tem como. Não tem outro jeito, né? Não. A não ser buscando conhecimento, né? E isso é uma busca incessante de vocês. Eu sei porque eu tô lá e eu vejo isso sempre, né? Vocês, é o que você falou, toda sexta-feira vocês estão juntos, vocês compartilham conhecimento, eu compartilho. Quando eu levei, né, sobre a doença, vocês todos, né, a gente conversando, foi falando, a gente sentou, conversou sobre a doença, sobre a característica, sobre como é dolorido, como a gente sofre, para que a gente pode passar a enxergar melhor exatamente, a doença e tudo que vem com ela. E obviamente o olhar de vocês mudou para as mulheres que frequentam a Movai, né? Com certeza. E é engraçado isso. Nossa, eu achei que ela ali tem, gente. Será que a gente fala? A gente fica com medo às vezes, né? Tipo, então, será que como que a gente chega nessa pessoa para falar, olha, eu acho que você pode ter lipedema? Porque não é uma coisa comum. Não, então a pessoa acha estranho, né? Exato. Então, assim, a gente chegar até a pessoa, né? Mas a gente ter autoridade, a gente ter propriedade do assunto para falar assim, olha, procura um profissional porque a característica está muito marcada disso, né? E é importante ter o diagnóstico e saber tratar, né? Isso. Então, um dos pilares é a atividade física, é extremamente importante, regular, pelo menos, para quem tem lipedema, no mínimo 3 vezes por semana, tá, gente? Não adianta fazer 2 vezes na semana, que não vai dar resultado. E, infelizmente, não dá. Tem que ser pelo menos aí 3 vezes por semana. Perfeito. Dedicação, né? Propósito, porque eu falo de coração, muda a vida. A minha vida mudou muito, né? Mas queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo aí, né? Gente, pratiquem exercício físico com regularidade. Sejam curiosos, busquem sempre, sempre, sempre aprender mais sobre o que quer que seja. Hoje a gente está falando de lipedema, especificamente de exercício físico. Mas não deixe de procurar profissionais qualificados, lugares, conhecimento. Evolução, para mim é evolução contínua, pessoal, profissional, espiritual, em todos os âmbitos da vida. Obrigada, Marília, pela conversa. Imagina. Espero que tenha aí despertado, né, a curiosidade de mais mulheres também, e mais profissionais também de buscar entender sobre a doença e fazer um correto diagnóstico, porque muitas vezes eu ouvi, é assim mesmo, é o seu biotipo, tem que fazer, você que é preguiçosa, que não se cuida direito, ouvi, tá? Então, é comum para todas as portadoras de lipedema terem passado por isso. Então, para que mais mulheres não precisem passar por isso, então que mais profissionais busquem aí, como vocês buscaram, conhecimento sobre a doença. Obrigada. Eu que agradeço. E, gente, até o próximo programa. Curte, compartilha, se inscreva no canal, segue a gente sempre lá, porque tem sempre novidade aqui no canal do Diário. Até lá.